Olá, Mano Repórter conversa hoje com o jornalista e publicitário Armando Ferrentini. O Armando ele é criador do Prêmio Veículos de Comunicação da revista Propaganda, que chega à 32ª edição e tem Mano Repórter como um dos vencedores na categoria lançamento de 2018, né, Armando? Exatamente. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite para essa entrevista. Eu acho até muito importante isso, porque ajuda a divulgar cada vez mais um prêmio que, como você bem colocou, tem 32 anos, se fortalece a cada ano, mas vem num momento, a versão 32ª, que nós vamos entregar na próxima segunda-feira, vem num momento onde a mídia, em geral, está sendo questionada, muito questionada. Então eu acho que discutir isso é muito importante para nós jornalistas principalmente, mas mais ainda para o público, que começa a ter algumas dúvidas com relação a alguns segmentos ou alguns títulos da mídia, não só em São Paulo, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. E às vezes até de uma maneira mais ampla, de uma forma mundial. A mídia está sendo questionada. Nós temos que procurar, nós jornalistas, temos que procurar saber as razões e, se possível, atendê-las, corrigi-las. Abrir essa conversa, você já contou um pouquinho aí sobre o prêmio, mas eu queria que você falasse um pouco mais agora da origem, como tudo começou. A revista Propaganda, ela é a mais antiga publicação voltada para o mercado publicitário. Inclusive, ela foi criada no Rio de Janeiro, foi criada através de um incidente havido, não vem ao caso agora, e depois de muito tempo, quando ela começou a ter um certo fracasso, não editorial, mas principalmente comercial, o que é um contrassenso numa revista que se chama Propaganda, né? Ela me foi oferecida, eu já tinha uma experiência no setor, eu tinha uma coluna no antigo Diário Popular, onde eu comecei em maio de 1965 a assinar essa coluna, chamava-se Asterisco. Devido a essa experiência que eu possuía sobre o mercado publicitário, a revista me foi oferecida e eu consegui adquiri-la. Naturalmente não foi de graça, eu comprei o título, né? E ela começou então uma nova fase. Uma fase que fez com que a revista crescesse, se desenvolvesse, passasse a ter colaboradores, enfim. Ela se transformou numa publicação realmente extremamente profissional, voltada para um mercado extremamente empresarial e de muita importância que era e sempre foi o mercado publicitário. Com o passar do tempo, nós percebemos que a revista precisava ter alguns insumos, alguns complementos que pudessem cada vez mais ampliar o horizonte e a área de ação da publicação. E uma dessas criações que nós tivemos foi exatamente o Prêmio Veículos, que completou 32 anos, está completando 32 anos com a versão atual. E por que Prêmio Veículos, né? Veículos de comunicação? Porque a propaganda ela é feita basicamente dos meios, em primeiríssimo lugar, né? Dos anunciantes, porque sem os meios não haveria anunciante, né? Dos anunciantes, das agências de propaganda, né? E de todos os demais colaboradores do mercado, as empresas, os fornecedores, enfim, há uma gama enorme, né, de atividades que pertencem a esse mundo chamado mundo publicitário. Então eu citei que um desses segmentos principais, sem dúvida, é a mídia. E nós então resolvemos adotar, aí surgiu a ideia de se fazer uma premiação voltada exclusivamente para a mídia, voltada para os veículos de comunicação, que hoje até chamaram um jornal, uma emissora de TV, chamaram um canal de veículo, pode até parecer estranho para o pessoal mais jovem, mas o veículo é aquele que veicula, né? Aquele que transporta. Transporta o quê? Transporta a mensagem, no caso a mensagem publicitária, né? Simples assim. Então a criação do prêmio, ela foi em parceria, foi uma parceria que nós fizemos com a Academia Brasileira de Marketing. Essa Academia Brasileira de Marketing ela é presidida pelo Francisco Maria de Souza, que é um consultor empresarial especializado em marketing e é autor de algumas obras famosas sobre a atividade do marketing, principalmente a atividade do marketing no Brasil. O Madi, inclusive, é ganhador por 2 vezes do Prêmio Jabuti, com essas suas obras, né, com 2 livros.
E nós então fizemos essa parceria e os membros da academia passaram a escolher, através de critérios que nós fomos desenvolvendo com o passar do tempo, passaram a escolher os melhores veículos de comunicação. Mas para que isso realmente significasse a verdade do mercado, nós já desde a primeira versão fizemos um formulário consultando, ainda não havia internet, consultando o mercado, as agências de propaganda, principalmente os setores de mídia, que são os setores que lidam com os veículos, né? Sobre, na opinião deles, dos consultados, foram muitos no Brasil inteiro, quais seriam os melhores veículos daquele ano. O prêmio anual, todo ano há outros ganhadores, né? Normal que assim seja, às vezes se repetem, né? Então, nós, surpreendentemente, passamos a ter uma grande resposta, uma grande quantidade de respostas que depois de tabuladas, devidamente tabuladas, nós então enviávamos aos jurados, repito, os membros da Academia Brasileira de Marketing, membros esses que foram e são experts em marketing, né, pessoas que têm uma grande atuação nessa área, né, e a partir então da escolha desse eleitorado, né, desse grupo de pessoas, desses experts em marketing, nós passamos a ter os resultados finais de cada premiação. E isso vem até hoje, 32 anos passados, alguns já saíram do grande júri, mas tem alguns ainda remanescentes que são do primeiro prêmio, né, da época em que o prêmio surgiu. E essa escolha, depois nós fazemos uma festa, uma solenidade em algum lugar grandioso de São Paulo para a entrega dos prêmios, e nós percebemos que é realmente algo muito forte, quer dizer, as pessoas do meio, do meio publicitário, os jornalistas, as pessoas de comunicação em geral, mas também o público, disputam os convites para comparecerem a essa cerimônia, porque por mais que nós possamos criticar, por mais que nós possamos achar defeitos na mídia em geral, ela é a verdadeira e grande paixão do público. O público adora a mídia brasileira. Armando, então eu queria que você contasse agora pra gente o que é avaliado nesse prêmio, assim, o que vocês levam em conta na hora de escolher os vencedores. Nós orientamos os jurados, anualmente, né, para que eles observem, primeiro, a qualidade da informação de cada veículo, né, porque nós premiamos todas as categorias de mídia, né, desde TV, jornais, hoje inclusive já há muito tempo, a web, né, enfim, todas as formas de comunicação são avaliadas por essa premiação. E a orientação que se dá aos jurados, embora cada um tenha a sua própria maneira de julgar um veículo, né, um jornal, uma revista, enfim, mas nós orientamos no seguinte sentido: primeiro, a qualidade da informação; segundo, a adequação ao meio ao qual ele se destina, ao público ao qual ele se destina; terceiro, que é muito importante também, o prestígio publicitário que ele goza no mercado. Por que o prestígio publicitário? Porque este é um prêmio de uma revista chamada Propaganda. Então tem tudo a ver você avaliar o veículo vencedor também na programação de anúncios ou de comerciais, enfim, de mensagens publicitárias em geral. E é claro que aí cada um dos jurados, que são pessoas gradas, pessoas muito bem informadas, alguns são professores de comunicação, cada um adota os seus próprios critérios. Nós não discutimos, na hora que é feita a tabulação das notas, né, nós não discutimos quem votou por causa disso ou por causa daquilo. Por isso é que o júri, o cuidado é formar um júri de realmente experts, né? E aí, na hora que você aceita um júri assim, você tem que aceitar os resultados da escolha desse júri. Essa é a forma que acontece a premiação anualmente. A gente está passando por um momento aí que a imprensa, de uma forma geral, está sob escrutínio do público. Queria que você falasse como você vê esse momento, que a gente vê que várias mídias tradicionais estão sendo questionadas e também tem um crescimento de mídias alternativas. Como você avalia esse momento? Eu vejo com muita preocupação. Eu, como um editor há muitos anos, né, de várias publicações, todas elas voltadas para o segmento um pouco mais amplo do que publicitário, que é o segmento do marketing, né? A propaganda é apenas uma vareta desse guarda-chuva imenso que é chamado de marketing, né? O colocar no mercado.
Mas eu estava dizendo que eu vejo com muita preocupação, porque, segundo os historiadores, isso começou a partir do anúncio da internet, né? Mas no Brasil, principalmente, e no mundo inteiro, mas mais ainda no Brasil, nós sentimos que essa concorrência dos meios digitais, né, que eles trouxeram para o tradicional, né, essa concorrência, a ela se agregou também crises políticas sucessivas, se agregou uma divisão do país em várias correntes de pensamento, né? Se agregou um crescimento populacional também, acabamos de ver aí 210 milhões de pessoas, é hoje a população brasileira, e também as dificuldades econômicas que nós estamos atravessando há muito tempo. Nós, Brasil, estamos atravessando há muito tempo dificuldades que têm realmente se mantido. Elas podem não ter crescido, mas elas têm se mantido. E que elas afetam diretamente a alimentação principal da mídia, que é a publicidade. Tem tudo a ver uma coisa com outra. Sem publicidade ou com publicidade insuficiente, os meios tendem a se enfraquecer. Por melhores colaboradores que tenham, por melhores artesãos que tenham, por melhores jornalistas, enfim, que tenham os meios, a falta de recursos para que haja um aperfeiçoamento de cada tipo de meio, né, faz com que ele acabe não se oferecendo como o público gostaria que fosse. Isso está acontecendo no Brasil. Eu não tenho a fórmula, não tenho a solução para isso. Tenho apenas algumas opiniões. Nós, na nossa empresa, que é uma empresa pequena, de pequena para média, é especializada em publicações para o mercado publicitário, como eu disse, nós fazemos o possível para apresentar sempre o melhor do nosso trabalho, do nosso esforço, daquilo que está acontecendo no mercado. Mas eu falo de um setor extremamente segmentado, de um setor que não é um dos maiores do país, embora praticamente toda a população brasileira tenha de alguma forma um contato com o produto final publicitário, né? De alguma forma, sempre alguém no Brasil tem um contato e sabe que aquilo é uma mensagem publicitária. Mas a indústria da propaganda, ela também, como eu disse, ela tem sofrido muito, e isso faz com que a mídia fique nesse impasse, em primeiro lugar, de falta de verba, segundo lugar, talvez até o mais importante, uma guerra, uma batalha política no Brasil que dividiu o país, né? E a gente percebe, principalmente os meios de opinião, eles estão um pouco em dúvida com relação às linhas a serem tomadas. A gente percebe uma hora de um jeito, outra hora de outro, até de uma certa forma, na minha opinião pessoal, confundindo o leitor e o eleitor, né? Leitor e eleitor. Então, eu não tenho solução para isso, não sei qual será a solução. Eu sou um pouco pessimista até, e falo isso com pena de falar, né? Mas tenho que ser sincero, eu sou um pouco pessimista com relação a esse grande problema que nós estamos enfrentando. Não sei qual será a solução, não tenho em mãos a solução. E nem sei se realmente, ou melhor, eu tenho dúvidas se realmente haverá uma solução a curto prazo. A gente também está num cenário com a disseminação de notícias falsas. Como você vê isso, ou melhor falando, qual o desafio tanto da mídia publicitária e da imprensa para seguir tendo credibilidade, ser a principal fonte de informação das pessoas e manter a credibilidade? A primeira palavra que eu encontro, eu que sou jornalista de muitos anos de atividade, a primeira palavra é lamentável, né? É lamentável essa onda de fakes, né? Porque isso deslustra a boa imprensa, aquela imprensa que se propõe realmente a ser verdadeira, né? Tendo a sua opinião para cá ou para lá, não importa, mas um trabalho sério, um trabalho de esforço, né? Ela, de repente, é vítima também desse tipo de noticiário que, para nós aqui no Brasil, é uma novidade, é uma coisa muito recente, né? E que confunde muito o público, confunde muito o leitor de jornal, confunde muito o telespectador, confunde muito aquele que vai até a internet para ver as coisas que aconteceram há um minuto atrás. Enfim, o fake é uma desgraça, o fake é uma doença grave que se abateu sobre a mídia, né? E também
sem querer ser negativista, mas não vejo como consertar isso, porque parece que tomou conta, né? Uma coisa que tomou conta e nós temos no Brasil hoje, e o fake não é só brasileiro, é mundial, né? Nós até importamos, mas nós temos no Brasil hoje um enfraquecimento das instituições em geral, né? Os três poderes, os chamados três poderes, as instituições que decorrem desses três poderes, há um enfraquecimento. Esse enfraquecimento tem causado, junto à população, é a minha percepção, um descrédito em relação a essas forças que fizeram o país chegar até aqui. Então, com esse enfraquecimento, eu vejo mais ainda a impossibilidade de uma luta contra a chamada fake news. Ao contrário, esse enfraquecimento vai causar o aumento cada vez mais do fake news. Nós vamos ser cada vez mais vítimas desse absurdo que é o fake news, ou seja, é a mentira, é a distorção de um fato elevada à enésima potência, usando de meios tradicionais sérios, que a gente lutou. Nós, os nossos pais, os nossos avós lá atrás, lutaram para manter a seriedade desses meios. E hoje eles estão sendo destroçados por uma coisa que a gente nunca poderia prever, porque era a separação entre o bem e o mal, ou seja, a mentira e a verdade. Hoje nós estamos vendo a mentira e não temos força para combatê-la, porque quando se combate uma, logo vem 10. E na hora que você combate 10, vem 1000, vem 2000, enfim. O Prêmio Veículos de Comunicação busca, então, valorizar esses veículos com credibilidade. Então, assim, Armando, para a gente fechar essa entrevista, que mensagem o prêmio pretende passar? Acredite na mídia, apesar das fake news, apesar de tudo isso que nós falamos aqui, nós temos que continuar acreditando na mídia. Temos que continuar estimulando a mídia para que realmente nós possamos ter um valor agregado muito forte, principalmente com relação ao noticiário, com relação à busca da verdade, porque a mídia todos os meios de comunicação, né? A mídia é o grande complemento da vida de cada um de nós com relação ao futuro, mas não esse futuro distante, é o futuro daqui a um minuto. Nós nos baseamos pela mídia, hoje, inclusive, com a facilidade dos meios digitais, nós nos baseamos na mídia para dar o passo seguinte nas nossas vidas. E nós temos que lutar contra isso, nós temos que fazer com que, não sei se é possível, mas temos que tentar, fazer com que a verdade seja restabelecida para o bem de cada um e para o bem de todos. É a maneira de ajudar, falando do Brasil, de ajudar o Brasil a sair desse terrível buraco em que nós estamos metidos.